Olá! A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Muito bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje, 7 de junho de 2016, eu declaro aberta a 17ª sessão ordinária da Egrégia SDI 2. Cumprimento os senhores ministros, senhoras ministras, o doutor Jefferson Luiz Pereira Coelho, subprocurador do Trabalho, senhores advogados e todos que contribuem para o bom andamento dos nossos trabalhos. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 20.761, dígito 94, de 2015, em que são partes Itaú Unibanco e Cátia Silene Conte Magnus e outro. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. 2071. 2761. 2761. Faço a introdução, senhor presidente, costumeiramente, porque esse recurso ordinário ele foi interposto ao tempo da vigência do CPC de 73, guarda precedência frente ao CPC de 2015, em razão da regra de direito intertemporal, segundo o qual tempus regis actum. Quanto à questão de fundo, determinação de penhora em dinheiro em execução provisória. Eu vou ler a ementa e, se houver necessidade, eu faço a leitura do voto. Em consulta ao sistema de informações processuais deste tribunal, verifico que os embargos interpostos pelo impetrante na reclamação trabalhista em que proferido o ato impugnado ainda estão pendentes de apreciação no âmbito da SDI 1, sobressaindo, portanto, a certeza da provisoriedade da execução. Nesse sentido, vale lembrar que a alegação de ilegalidade da determinação de penhora de numerário em execução provisória autoriza a impetração do mandado de segurança por reportar-se tanto a disposição contida no artigo 620 do CPC quanto a urgência na utilização da medida, considerando o dano iminente advindo da privação de recursos necessários ao desenvolvimento regular das atividades do executado. Descartada a ilegalidade da determinação da autoridade apontada como atora, por reportar-se ao disposto no artigo 655 do CPC, é viva a convicção de ela padecer da assinalada abusividade. Isso em razão de a execução em curso qualificar-se como provisória, cujo processamento vai até o ato de construção judicial, atraindo a aplicação do princípio da economicidade do artigo 620 do Código Civil de 73. Diante da provisoriedade da execução, vem a baila o entendimento dominante nessa Corte, à época, de que fere direito líquido e certo impetrante a determinação de penhora em numerário quando oferecido outros bens. A proposta, senhor presidente, é dar provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança e cassar a ordem de penhora de numerário do impetrante em execução provisória, determinando a expedição de ofício ao juiz titular da 5ª Vara de Trabalho de Porto Alegre para a ciência dessa decisão e providências cabíveis. Obrigado. Esse é o voto, doutor Eli. Presidente, poderes nos autos, em sendo mantido o voto do eminente relator, apenas o registro da presença. Pois não. Obrigado, doutor Eli. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo ação rescisória 3.154, dígito 50 de 2013, em que são partes Vale S.A. e Jair Pereira e outros. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, Vale S.A., atual denominação de Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação rescisória contra 46 réus, com fruto no artigo 485, 5 e 9 do CPC de 73, buscando desconstituir o acórdão proferido pela Egrégia SDI1 desta Corte, de que foi relator o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, em embargos em recurso de revista interposto nos autos de ação trabalhista, originária da Egrégia 8ª Vara do Trabalho de Vitória. Pelo despacho de folhas 11, deferia liminar requerida parcialmente na forma da diretriz da súmula 405.2 deste tribunal, com arrimo no Poder Geral de cautela para fim de suspender a execução em curso nos autos da reclamação trabalhista até o trânsito em julgado da ação rescisória, tão somente quanto a eventual liberação de valores a favor dos reclamantes remanescentes. Citados e com contestações, os 46 réus suscitaram incompetência, impossibilidade jurídica, decadência, insuficiência de depósito prévio, incidência das súmulas 83, 298.1 e 410 desta Corte. Ainda arguíram impossibilidade jurídica do pedido e inépcia da inicial, além de litispendência quanto aos temas do artigo 6º da Lei 8878 de 94 e honorários advocatícios. Pretenderam a condenação da autora ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé. Razões finais, manifestação do Ministério Público. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento em 22 de setembro de 2015, autor e réus, em petição conjunta, requereram adiamento do julgamento pelo prazo de 60 dias, em face de possibilidade de conciliação, o que deferi. O processo voltou à pauta em 2 sessões seguintes e, por meio da petição de peça sequencial 190, os réus requereram a juntada de ata de audiência ocorrida em 1º de abril de 2016, no processo matriz, noticiando acordo judicial havido entre as partes, esvaziando parcialmente o interesse da autora na presente ação rescisória. Foram 44 os réus que aderiram ao acordo no processo matriz. A Vale assim informou, esclarecendo que remanesciam apenas como réus José Cândido Oliveira e José Jorge de Oliveira Rodrigues. Manifestação também dos réus é o relatório em síntese. Com relação ao acordo homologado em juízo no processo matriz, então se impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, com apoio no artigo 485, incisos 6 e 8 do novo Código de Processo Civil. Remanescem apenas os réus antes referidos. Com relação aos réus referidos, então, insuficiência de depósito prévio. A ação rescisória foi ajuizada em 10 de abril de 2013 para fins de desconstituir a decisão de mérito proferida na fase de conhecimento, motivo pelo qual não prosperam os argumentos no sentido de que deveria ser utilizado um montante apurado na fase de execução. Aplica-se o artigo 2º caput, inciso 2, da Instrução Normativa 31 do TST. Lá do outro, o valor da condenação, de R$20.000, atribuído na sentença proferida e não modificado nos acórdãos subsequentes, foi adequadamente atualizado pela autora, de forma que não há defeito com relação ao depósito prévio. Impossibilidade jurídica do pedido, substituição do acórdão do SDI1 do TST pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em agravo de instrumento em recurso extraordinário. Os réus na contestação arguíram a incompetência do TST para processar e julgar a ação rescisória e a impossibilidade jurídica do pedido, ambas nos termos do artigo 512 do CPC de 73 e da diretriz da súmula 192.3 deste tribunal. Para tanto, afirmam que o relator no Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, na decisão proferida em agravo de instrumento em recurso extraordinário, teria proferido a última decisão de mérito no processo matriz, ao negar seguimento ao agravo de instrumento da hora autora. Razão não lhes assiste. A decisão do Supremo Tribunal Federal, transcrita a folhas 1711 da contestação e ofertada a folhas 259 e 265, peça sequencial 137, não constitui decisão de mérito apta a ensejar o corte rescisório, na forma do artigo 485 caput do CPC de 73, pois não substituiu o acórdão SDI1 do TST nos termos do artigo 512 do CPC de 73, tendo em vista que não foi decidido o mérito do recurso extraordinário apresentado pela parte. Incide a compreensão da súmula 192.4 e rejeito a preliminar.
Impossibilidade jurídica do pedido, inépcia da inicial e litispendência, quanto aos temas artigo 6º da Lei 8.878 de 94 e honorários advocatícios. Ainda arguem os réus a impossibilidade jurídica do pedido, inépcia da inicial e litispendência, quanto aos temas artigo 6º da Lei nº 8.878 de 94 e honorários advocatícios, nessa ordem, pelo fato de o acórdão rescindendo não tratar das duas matérias, incidindo o óbice da súmula 298.1 do TST. Pela circunstância de, entre os pedidos formulados na inicial, não constar pleito de rescisão quanto a esses aspectos, e, por fim, por haver duas ações rescisórias ajuizadas no TRT da 17ª Região, com pedido de corte rescisório da sentença e do acórdão regional nessas frações de interesse. Ocorre que, ao contrário do que pretendem fazer crer os réus, não há na petição inicial pedido de corte rescisório em relação às discussões envolvendo o cabimento de honorários advocatícios no processo matriz, tampouco quanto aos efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei 8.878 de 94, de que trata a OJ transitória 56 da SDI1 desta Corte. Eu rejeito. Decadência, não configuração. Ainda arguem os réus a decadência com evocação da súmula 100, itens 3 e 4 do Tribunal Superior do Trabalho, pois, diante da deserção do recurso extraordinário, o trânsito em julgado não teria ocorrido em 11 de abril de 2011, mas na data da interposição do recurso tido por deserto, em 7 de março de 2007. Incide a diretriz da OJ 80 dessa subseção. O não conhecimento do recurso por deserção não antecipa o dias a quo do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, atraindo na contagem do prazo a aplicação da súmula 100 do TST. Rejeito ainda esta preliminar. Admito a ação rescisória. As demais questões preliminares arguidas pelos réus em contestação, óbices das súmulas 83, 2981 e 410, guardam pertinência com o mérito. No mérito, maneja a parte a violação do artigo 2º, parágrafo 1 da Lei 8.878 de 94 e erro de fato. Arrima a sua pretensão de corte rescisório, sustentando que, ao não conhecer dos embargos em recurso de revista quanto ao tema fato superveniente, privatização em momento oportuno, incorreu a Corte em erro de fato quanto à data em que houve o julgamento pelo TRT da 17ª Região do recurso ordinário por ela interposto e, em consequência, assim teria violado o artigo 2º, parágrafo único da Lei 8.878 de 94, pois a readmissão dos ora réus por força da anistia ocorreu em empresa privatizada. Assevera que esse erro de fato influenciou totalmente o desfecho da lide, uma vez que, em razão do erro quanto à data em que ocorreu o julgamento pelo TRT da 17ª Região, o recurso ordinário por ela, então reclamado e interposto no processo matriz, o regional teria afirmado que a privatização ocorreu antes do julgamento do recurso, afastando, por alegação extemporânea, o fato novo suscitado, que, se considerado, ensejaria pronunciamento a ela favorável, qual seja, a incidência das disposições do mencionado artigo 2º, parágrafo único, da Lei 8.878 de 94, como óbice ao deferimento da readmissão dos réus. A SDI1, além de julgar os embargos opostos, ainda respondeu a embargos de declaração, vários, e neles firmou a tese de que o recurso ordinário da reclamada, as folhas 1341 e 1406, isso no processo matriz, foi interposto em 19 de setembro de 95 e julgado em 4 de junho de 97, com publicação no Diário Oficial de 10 de junho de 97. A privatização, disse o acórdão do SDI1, ocorrera em 6 de maio de 97, sendo extemporânea a arguição do denominado fato novo, somente em 13 de junho de 97, com os embargos de declaração. Faça a transcrição ao exame de Vossa Excelência dos diversos acórdãos proferidos e referidos na ação rescisória. Rememoro a resposta do TRT da 17ª Região aos embargos declaratórios nos quais o fato novo, privatização, foi suscitado. Disse aquela Corte: a história do fato novo não pode ser apreciada no acórdão porque não foi suscitada pelo embargante, já que a privatização, quando do julgamento pelo tribunal, não ocorrera. Por este motivo, não podia ser também conhecido de ofício, de sorte que não há nenhuma omissão no acórdão neste particular. O que o embargante pretende é, com esta arenga, sem omissão, reformar o acórdão. E negou-se provimento ao recurso da parte.
O TRT, como se vê, consignou num acórdão que a privatização foi posterior ao julgamento do recurso ordinário da empresa. Contudo, entendeu que não haveria omissão a ser saneada, em razão exatamente da circunstância de que, no momento do julgamento, a privatização não havia ocorrido, situação que também impediria seu conhecimento de ofício. Em outras palavras, o TRT da 17ª Região não emitiu tese de mérito envolvendo a privatização da CVRD e a necessidade de aplicação do artigo 2º, parágrafo único da Lei nº 8.878 de 94. E o que fez a empresa? Interpôs recurso de revista. Contudo, no recurso de revista, isto é relevante, não suscitou ofensa ao artigo 462 do CPC de 73, tampouco apresentou arestos para o cotejo de teses, versando sobre um momento oportuno para a alegação de fato novo, na forma então autorizada pelo artigo 896 A e C da CLT. E mais, no recurso de revista, ao requerer a extinção do processo em decorrência do fato novo noticiado, limitou-se a argumentar que o desfecho do processo de privatização deu-se posteriormente à data de propositura, em 1995, da reclamação trabalhista, sem, em nenhum momento, esclarecer quando e como. Não bastasse, ao arguir a nulidade do acórdão regional por negativa de prestação judicional, tampouco indicou a ausência de fundamentação naquele julgado em relação ao fato superveniente suscitado nos embargos de declaração interpostos no TRT da 17ª Região. E a segunda turma decidiu o recurso de revista exatamente dentro dos limites traçados naquele apelo. Vê-se que é exemplo do TRT, no acórdão proferido em embargos de declaração, no qual, repito, deixou claro que entendeu que a privatização foi posterior ao julgamento do recurso ordinário, também a segunda turma registrou no acórdão a data correta do julgamento pelo regional do recurso ordinário da reclamada, 3 de abril de 97. Também se constata que a turma consignou no acórdão proferido que o recurso de revista, quanto ao fato superveniente, prestou-se a veicular apenas as alegações da parte, sem haver qualquer prova acerca da efetiva existência da privatização e a data em que essa ocorrera, folhas 569 e 575, que, aspas, muito embora se possa reconhecer que a reclamada efetivamente não tenha anunciado que a privatização se deu em 95, é fato que a sua alegação foi a de que essa privatização teria ocorrido após a interposição da ação, datada de 95, sem, todavia, precisar a data, e que, não obstante se possa acusar a presença nos autos de documento noticiando a transferência das ações da CVRD para a Valepar S.A., tem-se que sobre o assunto não se manifestou o regional, havendo igual silêncio por parte da empresa no recurso de revista, mantendo-se vaga a informação de que a privatização ocorrera após 1995. Acórdão a folha 601 e 605. Então, a reclamada nos embargos para a SDI trouxe as alegações e argumentos que deveria ter suscitado, insisto, não fez desde o recurso de revista. No quadro posto, ainda que se verifique no acórdão rescindendo erro da SDI 1 quanto ao fato de que o julgamento do recurso ordinário pelo TRT da 17ª Região ocorreu em 3 de abril de 97, não em 4 de junho de 97, não há como acolher o pedido de corte rescisório por erro de fato, no artigo 485.9 do CPC de 73, exatamente em razão dos limites anteriormente traçados pela parte ao interpor recurso de revista. Isso porque eventual novo julgamento dos embargos interpostos teria de necessariamente considerar os aspectos levados ao exame da turma no recurso de revista e dentro dos limites nele estabelecidos. Eventual correção da percepção defeituosa não levaria, no estado daqueles autos, a diferente resultado. À vista de todo exposto, desmerece acolhimento a pretensão desconstitutiva formulada com base no erro de fato. Passemos agora à análise do fundamento de rescindibilidade descrito no artigo 485.5 do CPC de 73. No tocante à violação do artigo 2º, parágrafo único da Lei 8.878 de 94, também não prospera a pretensão de corte rescisório, pois a SDI 1, no acórdão rescindendo, insisto, não analisou o mérito da matéria debatida sob o enfoque da privatização da CVRD e dos efeitos da mesma privatização sobre o pleito de readmissão deferido na sentença e mantido pelo regional. Não se pode concluir que a decisão rescindenda tenha ofendido preceitos de lei quando o julgador não emite tese sobre o prisma debatido pela parte. Oportuno ressaltar, quanto aos dois fundamentos de rescindibilidade evocados pela autora, que esta Corte Superior Trabalhista, em recurso de revista e de embargos, somente aprecia a matéria eminentemente de direito,
a partir das premissas fático-probatórias, bem ou mal, já registradas no acórdão recorrido e dentro dos limites traçados nos recursos até então interpostos. A finalidade dos recursos de revistas de embargos é a uniformização de jurisprudência, de maneira que cabe ao TST, na proteção do direito objetivo, rever somente tese, a interpretação dada à legislação pelo TRT e pela turma do TST. Instância extraordinária não revê conteúdo de prova, nem a valoração que lhe foi dada em segundo grau de jurisdição ou em turma desta Corte. A Corte Superior Trabalhista não é terceira instância, terceiro grau de jurisdição, mas instância extraordinária, grau especial de jurisdição. A situação atrai a incidência da diretriz do item 1 da súmula 298 do TST, segundo a qual a conclusão acerca da ocorrência de violação literal de lei pressupõe pronunciamento explícito na sentença rescindenda sobre a matéria veiculada. Em resumo, eu admito a ação rescisória e, no mérito, julgo improcedente, revogando a liminar parcialmente concedida. Não vislumbro comportamento processual que induza a litigância de má-fé, custas pela autora no importe de R$400 calculadas sobre o valor da causa de R$20.000, em face da improcedência, honorários advocatícios no importe de 25% sobre o valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado e havendo unanimidade, reverter-se-á o valor do depósito prévio a favor dos réus remanescentes, com transmissão do resultado à presidência do egrégio TRT e ao juiz titular da 8ª Vara de Vitória. É o resumo do voto, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Pedro, deseja sustentar? Sim, Excelência. Pela autora, com procuração dos autos, eu peço o uso da palavra. Pois não, Vossa Excelência tem um prazo regimental. Além da subseção, a discussão aqui é exatamente tal qual posta pelo excelentíssimo ministro relator Alberto Bresciani. Trata-se de anistia concedida aos empregados pela Lei 8.878 de 94. Como é que ficou a discussão aqui? Como é que vem a ação rescisória? A ação rescisória está pautada em erro de fato. E erro de fato porque existe efetivamente um erro no julgamento do recurso de revista e da decisão da SDI1, que é a decisão que ora se pretende rescindir, que foi a última decisão que proferiu o resultado de mérito no processo. E qual é esse erro de fato, esse erro de percepção? É exatamente a data em que ocorreu o julgamento pelo TRT do recurso ordinário da Vale. Né? Quando o TRT julgou o recurso ordinário da Vale, em abril de 97, a Vale ainda não tinha passado pelo processo de privatização, ainda não era uma empresa privatizada, ela ainda era uma empresa pública. Tá? Posteriormente, ou seja, em maio de 97, ocorre o leilão em que a Vale é privatizada. Tá? O acórdão só é publicado em 3 de junho de 97. E quando o acórdão é publicado, a Vale embarga de declaração, alegando exatamente esse fato novo, ou seja, a privatização, que é exatamente uma das excludentes do direito à anistia. Né? O regional diz que não seria o fato novo, né? Porque o julgamento teria ocorrido em junho, quando o julgamento ocorreu em abril. Tá? E esse fato novo, ele vem se transmitindo, essa data de julgamento, esse erro de percepção, ele vem se transmitindo até a SDI, que também encampa a mesma tese, de que não haveria fato novo em razão de a privatização ter sido anterior ao julgamento, mantendo-se o erro na percepção da data do julgamento, que foi imediatamente anterior à privatização. Tá? Então, aqui a Vale entende que a decisão última que manteve esse erro e houve embargo de declaração perante a SDI1, e a SDI1, assim mesmo, não corrigiu o erro, diz que a privatização ocorreu posteriormente ao julgamento, e por essa ser a decisão de mérito, entende que esse caso configura-se, sim, erro de percepção. E, nesse caso, o erro de fato autorizaria a rescisão do julgado, porque, de fato,
O julgamento pela Corte Regional ocorreu antes da privatização. Ocorreu em 3 de abril de 97, quando a privatização veio a se dar em maio de 97. Ou seja, um mês posteriormente ao julgamento, mas entre o julgamento e a publicação do acórdão. E na primeira oportunidade que a Vale teve, que foi exatamente perante a Corte Regional, ela suscitou o fato novo. Tá? Então, assim, entende a Vale que a ação rescisória é cabível, haveria, sim, condições de recebibilidade do julgado por erro de fato, como ora se requer, excelência. Muito obrigado, doutor Pedro. Doutor César, o voto lhe é favorável, não é? Não, excelência, mas eu insistiria por causa das preliminares. Vossa Excelência tem um prazo regimental. Fique à vontade. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador, colegas advogados, senhores magistrados, colegas estudantes, senhoras e senhores. O digno relator, corretamente, registrou que não há e não se trouxe para o debate nesta casa a questão do fato novo no momento oportuno. Mas há de se acrescer algumas questões importantes para a compreensão da lide. A primeira é que, quando for ajuizada a ação, já estavam os reclamantes com decisão administrativa pela anistia. Já havia um reconhecimento do Estado, a Vale ainda estatal, e que eles estavam anistiados. Ainda que se possa discutir a existência de fato novo, teria que chamar um sucessor para a anistia, que seria a União, já configurada a anistia como direito adquirido. Mas essa matéria, como bem registrou o ministro relator, não fora trazida para debate. Em nenhum momento o fato novo que se ocorrera, que podia ter sido arguído no TRT ou aqui mesmo no tribunal, e não se trouxe a matéria. E não se discutindo, não caberia, nesta fase, a ação rescisória. Mas a sustentação se prenderá à questão das preliminares que são postas. A Vale do Rio Doce ingressara com 4 ações rescisórias em relação ao mesmo acordo. 2 no regionais, já transitadas em julgado, uma no TRT, no TST, referente aos honorários, já transitada em julgado, e a presente ação. Quando fora julgada improcedente a ação, a Vale do Rio Grosso ingressou com recurso extraordinário. O vice-presidente, no exercício da sua competência, reconheceu como deserto o recurso. A Vale ingressou com agravo de instrumento. O ministro relator no Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, ao negar conhecimento, ao julgar improcedente o agravo de instrumento, ele ingressa no mérito, ele analisa ponto a ponto do recurso de agravo. Analisa expressamente a questão se havia ou não fato novo, ao rejeitar o agravo de instrumento. Ora, quando o Supremo Tribunal Federal analisa em sede de agravo detalhadamente a matéria do agravo de instrumento que consta do recurso extraordinário, ele atrai a competência rescisória. A súmula 249 do Supremo Tribunal Federal não deixa dúvida, diz a súmula: é competente o Supremo Tribunal Federal para ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário ou havendo negado provimento ao agravo, hipótese dos autos, tiver apreciado a questão federal controvertida. Exatamente a prova do que acontecera nos autos. O ministro Joaquim Barbosa, ao não conhecer do agravo, ele ingressa na questão dizendo que não havia fato novo superveniente. Ora, esse acordo, como bem reconheceu o Ministério Público na sua manifestação, atrairia a competência do Supremo Tribunal Federal para ação rescisória. E o resultado da ação rescisória, embora concordando no julgamento do mérito, seria a da extinção do processo e não a improcedência. Por isso, a sustentação oral no que se refere a preliminar. Mas há outra preliminar também que é importante. Se nós reconhecermos
que não houve conhecimento, não se ingressou no mérito, no agravo perante o Supremo Tribunal Federal, ter-se-ia a decisão pela deserção. Esta Casa reconhece corretamente que o recurso extraordinário deserto não suspende o prazo da ação rescisória. Então, qualquer que seja a solução adotada, ou o agravo de instrumento teve conhecimento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, a competência do Supremo Tribunal Federal, ou ele não analisou e mantém-se a decisão pela deserção, porque a deserção é requisito objetivo do recurso, tido como inexistente o recurso. E inexistente o recurso não se pode repristinar um prazo decadencial. Daí porque o resultado teria que ser também diverso, não se precisaria apreciar o mérito aplicando-se ao caso concreto a decadência. Concordando com o mérito, pedindo vênia apenas no que se refere aos 2 pontos que são de direito público, fundamentais, até para o prosseguimento da lide, pede-se que reconheça a incompetência do TST ou, reconhecendo a competência, compreendendo, a exemplo das várias decisões proferidas por esta Casa, de que o recurso deserto não suspende o prazo para ação rescisória. É o que se requer, Excelência. Ministro Bresciani. Presidente, com relação à substituição da decisão apontada como rescindenda pela decisão do Supremo Tribunal Federal, incide a compreensão da súmula 192.4 dessa Corte, quando preceitua que manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de instrumento, que, limitando-se a aferir eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não substitui o acordo regional na forma do artigo 512 do CPC. Por essa razão e pelas outras postas, de fato, não houve tal substituição que ensejasse a incompetência do Tribunal Superior do Trabalho. Com relação à questão do prazo decadencial, eu insisto na dicção da OJ 80, 10.2 desta Corte. Com relação ao mérito propriamente dito da ação rescisória, eu só reafirmo que as questões postas na ação rescisória não foram objeto do recurso de revista oportunamente oposto pela parte. Então, ainda que a SDI 1 houvesse se enganado com relação às datas de julgamento e de privatização, o fato é que o conhecimento dos embargos não autorizaria o resultado pretendido pela parte. Daí a inutilidade da ação rescisória a defender erro de fato, que não levaria a nenhum resultado útil, porque o fato apontado como fato novo foi considerado pelo TRT da 17ª Região, foi considerado pela segunda turma desta Corte adequadamente, mas não levaria o efeito pretendido pela parte em recurso de revista, porque não manejou o dispositivo hábil ao conhecimento do apelo ou a modificação do resultado possível no processo matriz, pelo curso do recurso de revista. Por isso, resumidamente, eu mantenho o voto, presidente. Muito bem. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo que o resultado é nos termos do voto do relator à unanimidade. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 419, dígito 35 de 2015, em que são partes Marcos Maurício Cruz Barreto Costa e Banco do Brasil S.A. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. Senhor presidente, como sempre, introduzo aqui a questão do tempus regi actum. O recurso ordinário é anterior ao Código de Processo Civil de 2015 e, por isso, o de 73 tem precedência em relação ao novo Código de Processo Civil, segundo a parêmia tempus regi actum. Decisão do juízo que acolheu a exceção de competência em razão do lugar. Decisão terminativa, ato atacável por recurso próprio, não cabimento mandato de segurança, incidência da OJ número 92 da SDI 2. Eu vou ler a ementa, se houver sustentação, eu faço a leitura. É sabido que o processo de trabalho se distingue do processo comum por ter acolhido na sua magnitude o princípio da oralidade, representado, de um lado, pela concentração dos atos processuais, conforme se constata dos artigos 843, 845 e 848 da CT,
e de outro, pela irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, segundo se observa do artigo 893, parágrafo 1º da Consolidação. Dessa orientação extrai-se o intuito do legislador de prestigiar o seu desenvolvimento linear, visando abreviar a fase decisória, de modo que as decisões em que tenham sido examinados incidentes processuais só sejam impugnáveis como preliminar do recurso ordinário ali interponível. Com isso, assuma-se a certeza de a irrecorribilidade das interlocutórias não ensejar a impetração de mandado de segurança, pois a apreciação do seu merecimento fora deliberadamente postergada a oportunidade do recurso manejável contra a decisão definitiva, aí incluída a decisão meramente terminativa, não sendo por isso invocável a norma do artigo 5º, 2 da Lei 12.016/2009, vigente à época da impetração. As exceções das decisões interlocutórias serem refratárias à impetração da segurança correm por conta das decisões concessivas de tutela antecipadas e daquelas que se revelam teratológicas, a fim de reparar o prejuízo delas decorrentes, que ou seria de difícil ou impossível reparação se a possibilidade de impugnação ficasse circunscrita ao recurso interponível da decisão definitiva ou terminativa. O ato impugnado no mandado de segurança, consistente na decisão do juiz da 4ª Vara de Feira de Santana, que acolheu a exceção de incompetência em razão do lugar, é insuscetível de ser qualificado como teratológico. Daí não sensibilizar a versão de ilegalidade do ato, à luz do artigo 651 da CLT, a fim de respaldar a impetração do mandado, tendo em vista que o prejuízo processual de que se queixa o impetrante comporta a reparação eficiente por ocasião do recurso ordinário a ser interposto contra a decisão final. No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial número 92 da STI 2, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial passiva de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. Além disso, senhor presidente, permito-me trazer à colação vários precedentes, do Supremo Tribunal, a súmula 297, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição, e cito precedentes desta Corte envolvendo a mesma matéria, incompetência territorial, ato atacável mediante recurso próprio, a ministra Adelaide Miranda, publicada em 2015, outra de Sua Excelência Ministro Manuel Pereira, nosso prezadíssimo presidente, de 2015, e, finalmente, do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, de 2014. Com essas breves considerações, pedindo venia ao ilustre advogado, eu nego provimento ao recurso ordinário. Nega provimento. Doutor José Saraiva. Excelentíssimo senhor presidente, pelo recorrente... Procuração nos autos. Sim, procuração nos autos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público. A questão, com a devida vênia e sempre admiração já notória que o patrono da causa tem ao eminente ministro relator, reside em saber se esse ato que acolheu a exceção de incompetência e deslocou a competência da causa centenas de quilômetros, porque, como é disso, o estado da Bahia tem uma extensão continental, centenas de quilômetros para outra comarca, apenas e tão somente porque seria o objeto remanescente da ação trabalhista, a parcela imprescrita e o local de trabalho dessa parcela supostamente prescrita seria na cidade de Itaberaba, centenas de quilômetros depois da residência de Feira de Santana do recorrente, cidade na qual também prestara serviços, mas que o juízo daquela cidade entendera que esse período estaria prescrito e, por tal motivo, declinara a competência para a comarca de Itaberaba. Tudo se resume a saber se essa é decisão irrecorrível, a rigor irrecorrível, imediatamente irrecorrível. Poderia ser recorrida e pode ser recorrida a posteriori, quando do recurso ordinário? Sim, mas a teratologia e o prejuízo ao recorrente reclamante
permite, com a renovada e sempre reconhecida vênia, o entendimento do eminente relator, o afastamento da OJ 92 por inaplicabilidade no caso, diante da teratologia que configura a decisão impetrada e, ao mesmo tempo, o prejuízo evidente ao reclamante que terá que litigar centenas e centenas de quilômetros em outra localidade do Estado. Essa consideração, inclusive, fora bem tratada no douto parecer do Ministério Público favorável ao provimento do recurso nos seguintes termos, aspas, a segurança foi denegada com respaldo na OJ número 92 da SDI 1, da SDI 2, por se tratar de decisão não terminativa. O reclamante, todavia, está coberto de razão. A Lei 12.016/2009 reserva ação mandamental para toda hipótese de agressão ao direito manifesto e induvidoso, quanto ao qual não haja outro remédio de pronta reparação. A orientação jurisprudencial utilizada como fundamento para a denegação da segurança acaba por provocar, ainda que indiretamente, violência ao artigo 651 da CLT e à súmula 214 do Colendo TST, fecho aspas. Nesse aspecto, esse efetivamente é que reside a insistência do recorrente, data máxima vênia, ao eminente e douto voto do eminente relator. Efetivamente, há uma violação direta e frontal à lei. E há um prejuízo iminente ao reclamante que está impossibilitado e terá que esperar muito tempo para ver essa correção de um equívoco flagrante e ilegal por parte da decisão impetrada e daí recomeçar, eventualmente, o processo na comarca ou no juízo competente. Com tais considerações, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, espera e confia, com a devida vênia ao eminente ministro relator, no provimento do recurso, nos termos do parecer do Ministério Público. Muito bem. Ministro Levenhag. Senhor presidente, nós temos aberto algumas exceções, mas essa daqui realmente não é possível abrir. Porque daqui para frente, se aceitarmos que o sistema, que a distância poderá permitir mandado de segurança contra decisão interlocutória, nós vamos desestruturar o sistema. Então, agora, aquilo que a CLT diz, que essas decisões interlocutórias terão que ser suscitadas como preliminar do recurso ordinário, passariam a ser objeto de mandado de segurança. E qual o critério que nós teríamos? Vamos abrir uma exceção aqui, outra colar, e ao final o mandado de segurança ele passará a ter as vezes do recurso ordinário a que a CLT remete essas questões de decisões interlocutórias no curso do processo. Por isso, pedindo todas as vênias ao doutor advogado, a quem admiro e respeito muito, eu ouso manter o meu voto. Manter o voto. Eu pergunto se há divergência. Senhor presidente, Pois não, ministro Douglas. eu estou acompanhando o douto voto do eminente relator e o debate se situa, no caso concreto, em relação à pertinência do mandado de segurança. E é preciso louvar o esforço do ilustre causídico que esgrimiu a tese da teratologia como sendo o elemento de distinção para fazer pertinente o mandado de segurança. Mas aqui não é de fato possível. Mas a questão de fundo, ela reclama uma análise mais criteriosa, seja por parte do legislador, seja por parte de nós, quando estivermos interpretando conflitos de competência ou mesmo julgando recursos de revista nas turmas, na medida em que há situações em que a eleição objetiva de uma vara ou de outra leva, de forma inexorável, à própria negativa de acesso à justiça. De um lado, nós temos o direito de defesa, de outro, temos o direito de acesso à justiça. E o critério seguro é o critério posto na CLT que define parâmetros de competência territorial dos órgãos da Justiça do Trabalho. Seja como for, até atendendo à provocação do ministro Vieira, nós precisaríamos pensar, senhor presidente, a partir dos princípios constitucionais para encontrar respostas que atendam esse objetivo de compatibilização tanto do princípio da garantia fundamental de acesso à justiça, como também o princípio, a garantia fundamental da ampla defesa. Nós vivemos a era do processo eletrônico, vários atos podem ser praticados por essa via virtual e fica
à reflexão a partir da sustentação oral, e a Ordem dos Advogados do Brasil pode promover discussões nesse sentido, voltadas à modernização da legislação processual trabalhista no capítulo que define competência territorial dos seus órgãos. Mas eu acompanho, dou altíssimo voto, Sua Excelência, o eminente relator. Pela ordem, senhor presidente, só uma consideração, porque nós estamos aqui em sede de mandado de segurança. Houve acolhimento de exceção de incompetência em razão do lugar. É possível que o juiz, em relação ao qual foi declinado, entenda não ser o competente. Se nós entrarmos e dissermos que ele é competente, como ficaria a situação? Quer dizer, a nossa decisão em mandado de segurança prevaleceria em relação à decisão do juiz, em relação ao qual foi declinada a competência, porque aí qual é o incidente suscetível de ser levantado? Conflito de competência. Então, se nós acolhemos em mandado de segurança, nós vamos criar uma situação juridicamente constrangedora, com vulneração do princípio do juízo natural, que é o juiz em relação ao qual foi declinada a competência. Não havendo divergência, eu proclamo que o resultado é nos termos do voto do relator à unanimidade. Agradecendo a presença do Dr. José Saraiva. Próximo, vamos apregoar o próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 187, dígito 03 de 2014, em que são partes Associação Atlética Banco do Brasil e Cristina Ferreira de Oliveira Diógenes e outra. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. Senhor presidente, faço a enésima referência à aplicabilidade do CPC de 73, porque o recurso ordinário foi interposto na sua vigência e, por isso, ele guarda precedência em relação ao CPC de 2015. Quanto à indenização por danos decorrentes de infortúnios do trabalho, violação dos artigos 927, 932, 3 do Código de Processo Civil, verifica-se ter o regional se orientado pela teoria da responsabilidade subjetiva a fim de posicionar sobre o direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes do acidente de trabalho, tanto que terminou por registrar que as declarações prestadas pelas testemunhas comprovaram que o infortúnio decorrera unicamente das condutas indevidas das empregadoras. Diante dessa premissa fática, no sentido de que a culpa pelo acidente é atribuível exclusivamente às empregadoras, resulta inviável reconhecer-se violação dos artigos 9, 27 e 932, 3 do Código Civil brasileiros, únicos dispositivos invocados nas razões em exame, uma vez que a eventual culpa exclusiva da vítima foi expressamente afastada no acordo recorrido na decisão incidente. Assim, para se chegar à conclusão diversa no tocante aos danos morais e materiais decorrentes do acidente de trabalho, seria necessário o revolvimento dos fatos e provas produzidos na reclamação trabalhista originária, procedimento inviável no âmbito da rescisória, na esteira da súmula 410, segundo a qual a ação rescisória com a causa de violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão recidenda. Aliás, infere-se da inicial e das razões recursais que a parte não objetiva propriamente desconstituir a coisa julgada material, mas sim reabrir a discussão acerca do posicionamento adotado na decisão recidenda, repropondo a cognição do judiciário o mesmo tema que ali o fora, relacionado à sua responsabilidade solidária pelo pagamento de indenização decorrente de acidente ocorrido no local de trabalho, dando à rescisória insuspeitada e inadmitida feição recursal. No sentido da inadmissibilidade da ação rescisória como sucedendo o recurso, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça. E o segundo tema, reversão do depósito prévio em favor do réu, conclusão pela improcedência da rescisória, mas sem ter sido por unanimidade de votos. Impossibilidade. Não é demais lembrar que a alteração imprimida pela Lei 13.495
A norma do caput 800 foi no sentido de sujeitar ao juizamento da ação rescisória depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. Diante da referida disposição, houve por bem o tribunal editar a Instrução Normativa 31 de 2007, a fim de regulamentar a forma de realização do depósito. Pela Resolução 154, foi alterada a redação do artigo 5º daquela instrução, passando a constar que o valor depositado será revertido em favor do réu a título de multa, caso o pedido deduzido na ação rescisória seja julgado por unanimidade de votos improcedente ou inadmissível. Daí se conclui que a conversão do depósito prévio em multa a ser revertido em favor do réu pressupõe o julgamento da rescisória pelo colegiado e que este o seja por unanimidade de votos, no sentido da improcedência do pedido ou da inadmissibilidade da ação. Essa, aliás, é a disposição contida no artigo 488, inciso 2 do CPC, aplicável subsidiariamente, segundo o qual o depósito prévio será convertido em multa, caso a ação seja, por unanimidade, declarada inadmissível ou improcedente. Tendo em vista a conclusão pela improcedência da ação rescisória, mas sem ter sido a unanimidade de votos, conforme consta da parte dispositiva do acordo recorrido, não se vislumbra a hipótese da inadmissibilidade prevista no artigo 488, inciso 2 do CPC e 5º da Instrução Normativa e, por conseguinte, a possibilidade de reversão do depósito prévio em favor do réu. Assim, dou provimento ao recurso ordinário para determinar que o valor depositado não seja convertido em multa a favor dos réus e que seja restituída à autora. Recurso a que se dá provimento parcialmente. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Levenhagen. Doutor Pascoal. Senhor presidente, com procuração nos autos, eu peço o uso da palavra. Vossa Excelência tem o prazo regimental. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, na pessoa de quem cumprimento os presentes. Senhores, eu preciso destacar, em primeiro lugar, e aí eu peço vênia ao eminente relator para, se me permitir essa pequena correção, que minha cliente, a recorrente Associação Atlética do Banco do Brasil, nunca foi empregadora do rapaz que faleceu. Ela foi condenada, nesse processo, a reboque. Minha cliente tinha uma sede social. Essa sede social, ela cedeu um espaço para a Ipioca, famosa indústria de bebidas, instalar uma placa. A Ipioca instalou, mandou esse rapaz fazer a manutenção. Esse rapaz acabou falecendo num acidente provocado, pelo que se viu dos autos, pela negligência dele no quanto à segurança no trabalho. E é fundamental perceber esse ponto porque no acórdão rescindendo, quando o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região aborda o descumprimento das normas regulamentadoras, ele o faz direcionado à Ipioca e demonstra que a contratante Ipioca, a empregadora Ipioca, não poderia ter deixado de observar as normas. E ao final, somente ao final, aparece o nome da minha cliente, a ABB, como condenada solidariamente. Esse valor hoje já se encontra, inclusive, penhorado próximo a R$2 milhões. Senhores, nesta ação rescisória, a única coisa que pedi ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região foi: me diga o porquê que minha cliente está sendo culpada. Eu não peço, senhores, para reapreciar se houve culpa exclusiva da vítima, para reapreciar se houve a negligência dele. Eu só quero que alguém aborde o tema. Eu só quero que alguém nos diga que ato a ABB Fortaleza, uma associação civil sem fins lucrativos, praticou para ser condenada solidariamente em R$2 milhões. Porque o acórdão rescindendo não traz essa matéria. E é por isso que o Tribunal Regional negou a ação rescisória por 6-4. Então, penso eu que a nossa tese não é absurda. Afinal de contas, 4 desembargadores adentraram na matéria e adentraram com muita precisão para excluir a ABB da condenação. Realmente me causa estranheza como o acórdão rescindendo abordou todo o tema.
Ele foi perfeito ao estabelecer que cabe ao empregador ou tomador do serviço fiscalizar o seu prestador. Mas ele trouxe a minha cliente, a ABB, como se tomadora, fosse, quando ela nunca teve relação nenhuma com o processo. Ela não contratou os serviços do falecido, ela não se beneficiou dos serviços do falecido, era uma placa luminosa que fazia propaganda dos produtos da Ipioca. E hoje estamos com R$2 milhões penhorados. Eu entendo, senhor relator, e peço mais uma vez vênia, quanto à aplicação da súmula 410, que foi a decisão majoritária no TRT da 7ª Região, mas veja, eu não tento nesse processo revisar fatos e provas. Não se tenta nesse processo dizer quem foi culpado pelo acidente. Eu apenas preciso responder para o corpo social da minha cliente, que são funcionários do Banco do Brasil, que são os familiares deles, o porquê que nós seremos condenados a pagar solidariamente R$2 milhões. Porque até hoje não há essa abordagem. O acórdão rescindendo não fez. Uma leitura simples do acórdão rescindendo revela isso. A única vez que menciona a ABB já é no final do acórdão, já para condená-la. Tudo foi direcionado à Ipioca e por isso que eu iniciei dizendo que a ABB foi condenada a reboque. A ABB foi condenada, passou no lugar errado. E aí entrou nesse processo. E é isso, senhores, que eu lhes peço apenas, pedindo mais uma vez, venha ao eminente relator, que o tribunal apenas nos diga o porquê que a ABB Fortaleza, uma associação sem fins lucrativos, que nunca tomou os serviços desse falecido, que nunca contratou o falecido, que cedeu um pedaço do seu terreno para a Ipioca colocar um outdoor, está sendo condenado a pagar R$1 milhão, já que eu estou tratando aqui de condenação, no mínimo, embora solidária, mas eu teria como alcançar algo no direito de regresso. Eu peço, mais uma vez, licença a Vossa Excelência para pedir à Corte o provimento deste recurso e, tal como os 4 desembargadores no TRT da 7ª Região perceberam, excluir a ABB do polo passivo, mantendo a condenação dirigida apenas à Ipioca, tomadora dos serviços, confessadamente tomadora dos serviços do falecido. É o que requer, Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado. Ministro Leverhang. Senhor presidente, a questão, quando Sua Senhoria pede que digam por que a ABB foi condenada, deveria sabê-lo muito bem, porque acompanhar a ação. E se o foi, é porque a decisão recorrida reconheceu a culpabilidade da ABB e o fez expressamente. Não poderia a empresa reclamada contratar o trabalho de quem quer que fosse sem garantir a segurança necessária ao seu desempenho, ou ainda a ABB contratar a utilização da placa luminosa sem verificar sua condição de segurança. Ressalte-se a informação do senhor Tomás Oliveira Lima de que a placa fica a 2 metros da rede de alta tensão. Nenhum dos depoentes, quer pela Ipioca, quer pela ABB, afirma ter solicitado à Coelce o isolamento da rede de alta tensão para a realização do serviço. Está aí esclarecido a Vossa Senhoria o motivo por que a ABB foi condenada solidariamente, porque foi ela quem foi instalar o placar luminoso lá da placa luminosa sem verificar a condição de segurança. E aí ela assumiu o risco, tanto uma quanto outra. E ela foi responsabilizada solidariamente, exatamente porque as duas concorreram pelo acidente que vitimou o empregado, que foi eletrocutado, sem o menor cuidado das duas empresas envolvidas de avisar a Coelp sobre o isolamento da rede de alta tensão para a realização do serviço.
Nenhuma delas fez esse comunicado e o empregado subiu e ali foi eletrocutado e morreu em razão da descarga de alta tensão. Espero ter esclarecido a Vossa Senhoria de onde é que surgiu a condenação da ABB. Mantenho o voto, senhor presidente. Muito bem. Alguma divergência? Não havendo, eu proclamo que o resultado é nos termos do voto do relator. Próximo. Retorno de vista regimental concedido a excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 21.386, dígito 31 de 2015, em que relator o excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Não participou do início do julgamento. Excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, houve sustentação oral. Muito bem. O visto ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, senhores ministros... Eu pediria, ministro Vieira de Mello, se Vossa Excelência permitir, fizesse um mini relatório para que o ministro Levenhagen pudesse participar do julgamento em virtude do quórum. Presidente, eu distribuí a vista regimental ontem a todos os gabinetes, até a Sua Excelência recebeu, mas farei aqui uma explicação a respeito do tema. Obrigado. Embora o relator esteja ali muito mais preparado para tanto, Sua Excelência o ministro relator, em seu voto, propugnou pelo desprovimento do recurso ordinário por entender que a impetrante não tem direito líquido e certo à cassação da decisão que determina a reintegração do litisconsórcio ao emprego em virtude da garantia provisória de emprego de dirigente sindical. Pelas razões esposadas por Sua Excelência, dentre elas o exame da prova documental, e registrou que o pedido da entidade sindical foi arquivado pelo secretário das Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. E ressaltou que o Supremo Tribunal Federal, em situação semelhante, com amparo no artigo 8º da Constituição Federal, conflagrara a estabilidade aos referidos trabalhadores. Transcrevo aí a decisão do ato coator, que é o juiz da terceira vara do trabalho de São Leopoldo. Ingressando na questão dos autos, senhor presidente, como destacado pelo relator, observa-se que o litisconsórcio passivo foi reintegrado ao emprego em decisão antecipatória dos efeitos da tutela em razão da sua condição de membro da diretoria do Sindicato dos Propagandistas, vendedores e consultores de vendas de produtos farmacêuticos dos municípios de Canoas, Esteio, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Aqui cuidamos do mandado de segurança contra ato que concedeu antecipação do tutela. De acordo com a documentação colacionada, as folhas 457, o pedido de registro do sindicato, protocolizado em 18 de janeiro de 2013, ao contrário do alegado pela impetrante, não foi indeferido, mas arquivado pelo secretário de Relações do Trabalho e Emprego em 12 de maio de 2015, nos termos do artigo 27, inciso 1º da portaria 326 daquele órgão do Executivo. No referido artigo 27.1 da portaria 326, preceitua que o secretário de Relações do Trabalho arquivará o pedido de registro sindical ou registro de alteração estatutária com base em análise fundamentada da CGRS nos seguintes casos: insuficiência ou irregularidade dos documentos apresentados na forma dos artigos 3º, 5º, 8º e 10º, quando a entidade requerente, dentro do prazo assinalado no parágrafo 1º do artigo 12, não suprir a insuficiência ou irregularidade. Como se vê, o pedido de registro foi arquivado por insuficiência ou irregularidade na documentação apresentada. Contra tal decisão, o sindicato apresentou recurso administrativo em 22 de maio de 2015, que ainda se encontra pendente de análise. Neste pedido, consta o registro de eleição da diretoria do sindicato para um mandato de 3 anos, compreendendo o período de 23 de 11 de 2012 a 23 de 10 de 2015, e constando o ora litisconsorte eleito para o cargo de diretor. Não bastasse isso, o sindicato, em 6 de agosto de 2015, protocolizou novo pedido de registro sindical em que consta a eleição da diretoria do sindicato para um mandato de 8 de julho de 2015 a 8 de julho de 2019,
tendo o litisconsorte sido eleito novamente para o cargo de diretor. O processo encontra-se aguardando distribuição desde 30 de nove de 2015. A decisão antecipatória da tutela foi proferida em 5 de agosto de 2015 e o mandado de segurança foi impetrado em 10 de agosto de 2015. Neste contexto, observa-se que, pelo espectro da plausibilidade, o direito do reclamante há de ser assegurado provisoriamente até a solução final da reclamação. A jurisprudência dessa Corte se orienta no sentido de conferir a estabilidade nessas circunstâncias, antes mesmo da efetivação do registro do respectivo sindicato no Ministério do Trabalho. Nesse sentido, cito decisões da minha lavra, da lavra do ministro Cláudio Brandão e também do ministro das turmas dessa Corte, do ministro Zé Roberto, do ministro Maurício Godinho e do desembargador convocado Quadros de Alencar. Como ressaltado no voto condutor, o STF também já se pronunciou no sentido de que a estabilidade prevista no artigo 8º da Constituição alcance o empregado eleito a dirigente em sindicato em processo de obtenção de registro. Nessas circunstâncias, por esse fundamento, acompanho o voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator. Esse é o voto vista, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Vieira. Já houve sustentação, não é? Eu pergunto se há divergência. Ministro Douglas vai falar? Como? Senhor presidente, não, é porque eu entendi que o ministro Douglas ia falar, por isso eu... É porque está acompanhando senhor presidente, voto? Não, é só uma breve... não é que eu esteja divergindo. Eu recebi ontem memoriais da nova advogada que ocupa a tribuna, a doutora Manuela Falcão Avim de Oliveira, e quando ela fez as colocações a respeito dos pontos pelos quais ela prima e que já foi objeto de sustentação oral. Mas, ao final do dia, eu tive a honra de receber o voto vista regimental do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Essa é uma questão que parece ter uma peculiaridade que teria sido o indeferimento do registro sindical, mas parece-me que o ministro Felipe esclarece aqui que é uma hipótese de arquivamento, né? De arquivamento. Seria pode ter sido um indeferimento, mas na modalidade de arquivamento, né? E na pendência de uma decisão administrativa do Ministério do Trabalho em relação à constituição do sindicato, que, pelo visto, encontra-se em funcionamento, mesmo a despeito da pendência no que se refere à formalização do registro. Então, eu, com a devida vênia da doutora Manuela, embora reconhecendo a competência profissional dela e o esforço, né, na defesa de seu constituinte, e parabenizando-a por isso, eu vou acompanhar o voto do ilustre relator, agora com a fundamentação trazida também pelo ilustre vistor. Era o meu registro, senhor presidente. Não havendo divergência, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Presidente. Relator. Pela ordem, pediria juntada de voto convergente ao de Sua Excelência. Pois não. Juntará voto convergente ao pé do acordo o ministro Vieira de Mello Filho. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 21.800, dígito 29 de 2015, em que são partes Nova Química Farmacêutica LTDA e Valmir Monteiro Munareto. Com a palavra o ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, senhores ministros, cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela Nova Química Farmacêutica contra a decisão proferida em sede cognitiva pelo juiz da primeira vara de São Leopoldo, que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou a reintegração do reclamante ao trabalho nas mesmas condições no prazo de 48 horas. O tribunal confirmou, em face da possível verossimilhança das alegações, a impetrante interpõe o presente recurso, que eu conheço pelos requisitos extrínsecos. Cuida-se, em síntese,
de antecipação de tutela, reintegração no emprego, estabilidade provisória, empregado eleito para Conselho Fiscal. Eu estou aqui, em síntese, propondo em meu voto o provimento do recurso, concedo a segurança pleiteada e caço a ordem de reintegração proferida nos autos, devendo ser comunicado com urgência ao presidente do Tribunal da 4ª Região. Na verdade, a pretensão à estabilidade provisória se ampara a função de empregado eleito para o Conselho Fiscal, em cuja nossa jurisprudência já se estabeleceu que não há direito à referida proteção de mandato. Por isso, eu estou conhecendo e provendo e determinando a cassação da ordem. É o voto, senhor presidente. Pois não. Muito obrigado, ministro Vieira. Doutor Fernando. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Se não houver divergência, só para constar a presença. Eu assegurarei a vossa senhoria o uso da palavra. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Obrigado. Bom trabalho a todos. Muito obrigado. A presença de vossa senhoria. Não havendo mais processos em condições de julgamento, eu agradeço a presença dos senhores ministros, senhores funcionários, funcionários da taquigrafia e da jurisprudência, e declaro, e da secretaria da SDI 2. Eu declaro, então, encerrada a sessão. Nesse caso, hein? Foi 10